Oi, gente, tudo bom? Aqui é a professora Tainá Leal, de Projeto de Vida. E hoje eu vou estar aqui com vocês nessa oficina do EducaPE Game Jam, trocando saberes sobre empatia. Vamos nessa, vamos dar o start? Então, primeira coisa, vamos entender o conceito, certo? Aprender a conviver, o verdadeiro desafio do século XXI. Eu trago para vocês uma frase do Edgar Morin, que é um pensador do pensamento complexo, né, contemporâneo, e diz o seguinte: a compreensão mútua entre os seres humanos, quer próximos, quer estranhos, é daqui para frente vital para que as relações humanas saiam de seu estado bárbaro de incompreensão. E por que é que o Edgar Morin traz para a gente, não é essa reflexão? A humanidade, infelizmente, tem um histórico de resolver suas diferenças através de violência. Então, durante muito tempo, a guerra, não é, as lutas, enfim, as brigas eram formas que eram consideradas legítimas. Não há muito tempo atrás, certo, era permitido coisas como duelos, enfim, as pessoas achavam que a defesa da honra devia estar associada ali a uma reação violenta, truculenta. E aí, aprender a conviver com as diferenças, não é, com as diversidades, com aquilo que nos desafia a compreensão, se faz ali como o verdadeiro desafio do século XXI. Esse termo, né, aprender a conviver, foi cunhado em um documento que foi publicado pela Unesco na década de 90, e esse documento se chama Educação, um Tesouro a se Descobrir. Nesse documento se apontava 4 pilares da educação, entre eles esse aprender a conviver. Os outros 3 são aprender a fazer, aprender a ser e aprender a aprender, né? Sendo este o aprender a conviver o 4º pilar e com certeza o mais difícil, né? Diante aí desse histórico que a gente, enquanto comunidade planetária, não é, de seres humanos, temos compartilhados o histórico de solução de conflitos através de violência. E a gente percebe que pós Segunda Guerra Mundial, né, as nações se juntaram e começaram a construir ali de maneira mais sólida e mais com muito mais iniciativa, com muito mais vontade, não é, e querer uma tentativa, né, de consolidar a paz entre as nações, a paz entre os povos. E aí, com essa intenção, com essas ações intencionais, a gente tem aí, por exemplo, a Organização Americana, né, dos Estados Americanos, voltadas aí para a promoção da paz nos continentes americanos. A gente tem a ONU, né, que é a Organização Nacional das Nações Unidas, que também traz ali dentro das suas pastas associações e instituições que também buscam redução ali de conflitos, promoção da igualdade de gênero, né, redução ali da fome, erradicação da fome no caso, superação de conflitos armados. Então, assim, essa movimentação ali voltada para a paz, ela começa justamente nesse entendimento, né, nesse exercer da empatia. A gente pode dizer que a empatia, ela é o cerne, certo? Que faz com que a gente tome uma decisão, tome uma atitude voltada para a paz. E aí a gente agora vai dar uma olhadinha nesse conceito, né, do que é de fato empatia. Olha só, a empatia, né, é a capacidade de considerar e respeitar os sentimentos alheios, de se colocar no lugar do outro ou vivenciar o que a outra pessoa sentiria caso estivesse em situação e circunstância similar. A gente pode afirmar, né, que boa parte dos conflitos, além deles nascerem de desentendimentos, de mal entendidos e às vezes, não é, da má fé da intenção das pessoas que querem promover determinada situação belicosa, também nascem da falta de empatia. Né? Quando a gente não se coloca no lugar do outro, quando a gente não consegue exercitar justamente de forma imaginativa e sistemática o que é que aconteceria com o outro, e quando a gente se coloca naquele lugar,
e a gente consegue, nossa, talvez eu me sentiria chateado, me sentiria desrespeitado, ultrajado, quando a gente não consegue exercitar mentalmente esta empatia, cognitivamente, a gente também tende a criar conflitos e a não ser promotor da paz. Então, pensando aí, né, que a gente vive num tempo, século XXI, que é muito demarcado pelo avanço científico, pelo avanço tecnológico. A gente tem um acelerador de partículas, a gente conseguiu fazer viagens espaciais, a gente conseguiu decifrar ali, mapear geneticamente o vírus da Covid para poder elaborar vacinas, mas ao mesmo tempo a gente vive, né, com esse paradoxo de ter uma humanidade bem avançada com smartphone, 5G e outras coisas, e ter ainda situações, né, de discriminação contra pessoas que são economicamente hipossuficientes, ou seja, vulneráveis, mulheres, crianças, imigrantes, etc, etc, etc. Então é muito importante esse exercitar cognitivo da empatia, né, que a gente consiga, dentro dessa aprendizagem socioemocional, se colocar no lugar do outro, né, e entender por que é importante, não apenas na dimensão pessoal ou psicológica, mas também social, né, e cidadã, por que é importante a gente exercitar essa empatia. Eu vou trazer para vocês alguns exemplos, né, da vida real, que é o game mode, né, a versão hard, que é a vida real. Trazer alguns exemplos para a gente contextualizar a importância da empatia. Olha só, essa primeira notícia. Até que ponto os jovens conseguem identificar fake news de saúde na web? Um estudo aponta que 41% dos jovens não sabem distinguir ali o que é fake news e o que é verdadeiro, certo? E aí compartilha esse tipo de informação e sem responsabilidade, sem empatia, não é? Pelo que vai acontecer quando você pega uma informação que ela é fake e bota aí no grupo do Zap, com a galera que é mais idosa também não consegue discernir o certo do errado, o verdadeiro do falso. A gente tá agindo ali sem um pouco de empatia. Empatia também é se responsabilizar pelos impactos, né, do que a gente faz na dimensão afetiva do outro. Então, tá aí um exemplo de situação no nosso cotidiano que pode sim promover uma situação ali de conflito, né, de briga, simplesmente porque a gente não parou para pensar um pouquinho de forma empática. Vamos para o próximo exemplo. Olha só. A briga entre torcedores da Bahia e do Vitória deixa feridos e 54 pessoas são conduzidas à central de flagrantes. Então, minha gente, violência nos estádios é também uma questão séria sobre empatia. Tá todo mundo indo assistir um jogo, cada um torcendo para o seu time, e ao final do jogo, até mesmo antes de se entrar dentro do estádio, as pessoas estão brigando pela simples diferença de times, promovendo aí comportamentos agressivos, lesivos, não é? Pessoas morrem por causa dessas brigas. Então a gente já percebe uma falta de empatia com o que é diferente. Ora, a gente está indo porque a gente ama futebol, ama o esporte, né? Não o esporte e o time, o esporte e futebol, certo? E aí as pessoas simplesmente decidem, né, através ali de mensagens nas redes sociais e tudo mais, de provocações, de ações desrespeitosas, organizar conflitos por causa de uma simples divergência de time. Então, esse também é um exemplo, né, dessa falta de aprendizagem socioemocional, dessa falta de empatia com o outro, né? Se observa mais, se dá mais valor, mais destaque às diferenças do que às proximidades, que seria a paixão ali pelo futebol. E por fim, eu trago um outro exemplo para a gente ver que é justamente alto custo de vida no Reino Unido aumenta
o abandono de animais. Olha só, gente, que coisa séria, né? Quando a gente se responsabiliza por um animal de estimação, a gente adota, e a gente é tutor daquela vida que vai depender da gente para a gente alimentar e cuidar, levar no veterinário e tudo mais, mas por questões financeiras as pessoas adotam comportamentos inadequados e comportamentos pouco empáticos. Por quê? Porque abandonam os seus bichinhos quando não deveriam fazer isso. Então eu trouxe para vocês esses 3 exemplos, tá certo? Para que vocês possam contextualizar aonde se manifestam ali essas expressões de falta de empatia realmente com as outras pessoas e com as situações no geral. Né? A gente não, geralmente quando as pessoas falam de empatia, vem logo uma ideia mais assim, mais próxima. Ah, você não teve empatia com seu colega, você não teve empatia com a sua mãe, mas existe também uma escala maior dessa falta de empatia, né? Imagina ali, vamos colocar no lugar do bichinho que foi abandonado, um cachorro, um gatinho, né? Que estava acostumado ali a viver naquele domicílio junto com seu tutor e de repente foi deixado, né? A própria sorte no meio da rua ou em outro lugar que o valha. Esse bichinho, ele vai sofrer, ele vai passar por um processo de sofrimento, ele vai ficar doente, ele pode ser atropelado, ele pode sofrer algum tipo de violência, né? Ele pode ser violentado no meio da rua. Então, quando a gente não usa de empatia, né? A gente não se, nossa, será que eu ia gostar de ser abandonado, né, desse jeito? Será que eu ia gostar? Enfim, como é que eu iria me sentir? Também é uma excelente pergunta para a gente acionar esse processo de empatia no nosso juízo. Então, faz sentido que a gente expanda, não é, ali a percepção do impacto da falta de empatia no nosso dia a dia e também nas nossas decisões em lidar com as outras pessoas e nas situações diversas. Mas olha, a gente tem esses problemas e a gente sabe, a gente precisa entender bem os problemas para buscar soluções, né? E é justamente o que o Game Jam e do KPE tem como proposta, né? Vocês desenvolverem aí a partir dos seus espaços 4.0, são espaços aí voltados para a tecnologia, para a inovação, mas também para criação de soluções, né, para a sociedade como um todo. Então a gente vai falar um pouquinho agora realmente de como criar essas soluções. E aí eu queria trazer 3 pontos, 3 dimensões importantes que a gente pode executar dentro da empatia, que a gente pode alcançar. Primeiro, a primeira estratégia que eu acho que é importante a gente focar é a questão da inclusão. Depois, né, não hierarquizando, mas colocando aí como um todo, a gente tem a diversidade e também a alteridade. Então, vamos entender um pouquinho. Quando a gente está falando de inclusão, a gente está falando ali, né, de criar soluções que não foque apenas nas pessoas que a gente tem como senso comum, que vem a primeira imagem, mas também pensar, né, que existem pessoas que são cegas, que são surdas, que precisam de cadeira de rodas, que são cadeirantes, né, pessoas que precisam ler em braille. Então, assim, é importante que a gente amplie essas soluções, né, para que ela seja acessível para todas as pessoas. Então, uma das estratégias para a gente exercitar essa empatia e criar soluções que consigam abarcar o máximo de pessoas possíveis é que essa solução ela tenha esse limiar, né, ela tenha essa perspectiva de ser inclusiva para todas e para todos. Segundo ponto, né, a gente tem a questão da diversidade. Deixa eu dar um exemplo para vocês como é importante uma questão interseccional entre diversidade e inclusão. Uma ONG desenvolveu um aplicativo onde mulheres que estavam sendo vítimas de violência doméstica podiam fazer a denúncia de maneira mais rápida, caso elas estivessem numa situação de risco. Só que nesse aplicativo não havia questões de acessibilidade. Então, a mulher que precisava falar em Libras ou a mulher que não conseguia enxergar
a sua tela do celular, ela não iria conseguir usar aquele aplicativo. Não foi pensado para pessoas, né, que tinham algum tipo de deficiência. E aí, olhando de maneira interseccional, aquele aplicativo ele tinha uma dimensão limitada de mulheres que ele iria poder ajudar. E aí, após essa reflexão, que as pessoas deram sugestões para essa ONG, essa fintech, e as pessoas criaram versões desse aplicativo, de opções nele, que pudesse incluir as pessoas com baixa visão, as mulheres com baixa visão, as mulheres que não conseguissem falar, o aplicativo dava um jeito de fazer a chamada só apertando um botão. Então, assim, é importante pensar nesses detalhes, que na verdade a gente está falando de detalhe, mas a inclusão, diversidade e a alteridade, elas são fundantes, não é? As mulheres são mais de 50% da população brasileira, certo? Então a gente não tem que pensar que isso é só um recorte, ou só um favor, só um pequeno detalhe. Não, isso faz toda a diferença. A gente está criando solução, né, para superar essa falta de empatia, para superar essas questões que estão aí adoecendo a nossa humanidade, desumanizando as pessoas, né? A gente precisa, sim, focar, né, ter como ponto de partida essas questões. E a gente já falou de inclusão, falou de diversidade, agora vamos falar de alteridade, né? A alteridade significa entender as diferenças dos outros, não só em relação às etnias, mas também em relação à religião, por exemplo, certo? Existe muita intolerância religiosa, não só entre as pessoas que têm fé, mas também para as pessoas que não têm fé. Então a gente percebe sim, né, que existe uma diferença, uma dificuldade em lidar com as diferenças, né? Não, a gente já citou aqui a questão da inclusão e da diversidade, mas para além das questões de gênero e sexualidade, e também para além das questões das pessoas com alguma deficiência, né, ou múltiplas deficiências, também pode existir deficiência cognitiva, enfim. A questão da alteridade, ela é imprescindível, e a gente já viu algum exemplo aqui anteriormente, que era a questão dos times diferentes. Basta uma pessoa elencar uma diferença no outro ou na outra, e esquecer todo o resto daquela identidade da outra pessoa e focar só nessa diferença, e aí a pessoa pode começar a gerar processos de bullying, processos ali de violência contra aquela pessoa, simplesmente ali baseados naquela diferença, né? E aí exclui todo o resto da pessoa e foca e deixa de maneira evidente apenas a diferença. Então, a gente precisa, quando estiver aí desenvolvendo soluções criativas voltadas para a empatia, ter como ponto de partida essas três dimensões: a dimensão da inclusão, a dimensão da diversidade e a dimensão da alteridade. E eu peço que vocês deem uma olhada em documentos e outras referências que existem ali, né, na Cielo, no Google Acadêmico, na banca, no site da CAPES, também tem muita produção científica sobre essas questões, para que vocês possam realmente aprofundar sobre esse conceito nesse vídeo, que é um vídeo curtinho e introdutório, propedêutico, né? A gente não vai aqui finalizar todos esses tópicos, pelo contrário, né? Essa oficina é para incentivar vocês a buscar cada vez mais informações e deixar assim bem sólido esse conhecimento, essa construção, para que vocês possam ali criar soluções dentro do aspecto tecnológico, de inovação, de maneira disruptiva, mas sempre tendo como ponto de partida aquilo que nos humaniza, né? Criar tecnologias aí, desenvolver tecnologias e soluções, né? Sempre voltadas ali ao respeito, né, do ser humano, e aí promovendo cada vez mais a noção de empatia. Mas bom, eu já dei alguns tópicos aqui para vocês. Eu queria falar assim de referências exitosas. Primeiro eu queria falar de Wondersong, que é um jogo puzzle, tá certo? E de aventura side-scrolling, que usa a música como uma mecânica para a resolução dos quebra-cabeças. O protagonista, que é um bardo,
descobre ser predestinado a salvar seu planeta, muito embora sequer consiga empunhar uma espada. Sua jornada pessoal, então, é a de provar para o mundo que, apesar de não ser o herói que todos esperam, ele é capaz de fazer a diferença com sua música. Eu trouxe esse jogo para vocês porque eu joguei ele recentemente no Xbox e achei assim a jogabilidade realmente é side-scrolling. Você tem que usar ali o botão direcional para poder acessar as notas musicais, para poder fazer as combinações e tal. Não vou dar muito spoiler, recomendo demais que vocês joguem também ou vejam algum gameplay desse jogo, porque ele obriga você a resolver os conflitos sem usar violência. É muito interessante. E aí o bardo, né, que na verdade achava que não era o protagonista, se descobre como protagonista para salvar o mundo dele, e ele realmente vai ter que usar ali as músicas que ele cria, as músicas que ele toca, que ele compõe, certo? Que são pacificadoras, que promovem a harmonia, que promovem o entendimento, para resolver as diferenças, né, entre os personagens que vão aparecendo e as situações, e você só avança no jogo quando você decide não reagir com violência. Então eu acho muito interessante porque esse jogo aborda questões que envolvem gênero, sexualidade, diferenças étnicas, mas sempre ali na dimensão mais ficcional, na dimensão mais fantasiosa, tendo um ponto de partida um pouco no nosso mundo, mas tendo ali um universo ficcional e fantástico muito bonito. E assim, a experiência com esse jogo é muito massa. Ele é bem bonitinho graficamente. E as musiquinhas, né, a trilha sonora dele também são bem legais. Então eu super recomendo para vocês pelo menos assistirem um gameplay para entender como é que funciona a mecânica e até para se inspirar também, né? É um jogo que ele é uma sátira, ele é uma crítica aos jogos que tem, não é, ali os seus heróis, os seus protagonistas extremamente pautados em resolver as questões, né, os puzzles, ou passar de fase apenas usando a violência. O Wandersong, ele propõe o contrário. A pior decisão que você pode ter é tentar resolver com violência os puzzles, porque não vai dar certo. Esse já é um spoiler. Mas, enfim, fica essa primeira dica. A segunda dica, e essa é bem desafiadora para todo mundo, é o jogo A Blind Legend. Gente, vamos lá. O jogo é sobre um cavaleiro chamado Edward Blake, cuja esposa foi capturada pelos guardas do rei enquanto procurava. O jogo não tem gráficos de vídeo e, portanto, o jogador precisa de altos-falantes estéreo ou um par de fones de ouvido para jogar o jogo. O jogo usa tecnologia de gravação binaural para renderizar os sons no campo de jogo em 3D para permitir que o jogador encontre fielmente sua direção. Eu achei esse jogo maravilhoso. Confesso que eu pesquisei sobre ele, não joguei diferente do outro que eu já citei para vocês, mas que eu fiquei muito curiosa. Eu vi que esse jogo ele é de 2005, se eu não estou enganada, 2015, 2005, uma coisa assim. Mas assim, eu recomendo que vocês pesquisem sobre ele, porque é incrível você jogar um jogo que é digital sem ter cenas, certo? E aí eu vi também que essa experiência, nessa pesquisa que eu fiz, essa experiência auditiva que você tem, ela realmente é muito intensa e ela é muito exigente. Isso me lembrou uma história, para a gente poder chegar ao fim aqui, os finalmente, com essa oficina, de um colega meu que ele é professor de educação física e ele treinava uma equipe de bocha, que é um tipo de esporte adaptado para pessoas com baixa visão ou pessoas cegas. E aí ele disse que pessoas que veem também podem jogar, né? Pessoas que não têm essa deficiência, e que tudo bem, ok. Aí teve uma vez que eles estavam jogando tal, e aí faltou luz, eles estavam lá no ginásiozinho, e faltou luz na quadra. E aí o pessoal que estava enxergando parou de jogar na hora. O Bocha disse, gente, não dá para continuar porque faltou luz. E aí os cegos começaram a tirar onda, dizendo assim, gente, mas a gente nem percebeu
que faltou luz. Então, para vocês entenderem como é que é importante a gente também fazer essa escuta, né, e ter essa experiência de se colocar no lugar do outro, essa experiência empática, que é uma experiência cognitiva, para a gente poder também buscar ultrapassar o conhecimento limitado que a gente tem sobre a experiência das outras pessoas a partir de sua alteridade, não é, de sua diversidade e das suas questões ali em relação fisiológica às deficiências. Então, eu espero que essa oficina ajude muito vocês. Estou animada e ansiosa para ver as produções que vocês vão fazer dentro do Game Jam Educa PE e desejo muita sorte e muito sucesso a todas as equipes. E é isso, tá? Sejam criativos, sejam empáticos, promovam os direitos humanos e, acima de tudo, se divirtam, né? Eu acho que é essa a grande proposta e a grande sacada do pessoal que organizou esse desafio para vocês. E é isso. Um cheiro grande e boa sorte!